Muito boa tarde. A partir de agora você fica mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Os esforços para minimizar os estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul continuam. E, infelizmente, as ações da natureza também. Voltou a chover em Porto Alegre com ventos de até 100 km por hora. A prefeitura pediu às pessoas que fazem resgate com barcos para que suspendam as operações. Nesta quarta-feira, o nível do Rio Guaíba baixou 20 centímetros, mas ainda segue com 2 metros acima da média. A água continua avançando nas ruas da capital gaúcha, só que, por enquanto, de forma mais lenta. O Rio Guaíba atingiu o maior nível da história, 5 metros e 33 centímetros no domingo. Desde então vem baixando e a expectativa é de que leve pelo menos 30 dias para ficar abaixo dos 3 metros. O geógrafo, que é pesquisador na área de climatologia, explica que isso não significa que tem menos água circulando, tampouco que a água está parada. Nessas áreas, a velocidade da água diminui, a força da água diminui, mas ela ganha em dimensão. Ela passa a ganhar, então, a lateralidade, que a gente chama, ela passa a ocupar áreas maiores, muito maiores. Talvez as cenas mais impressionantes é que você vê cidades inteiras, né, muito planas, né, cobertas totalmente por água. É algo que até então a gente não tinha vivenciado. A gente tinha vivenciado eventos extremos mais localizados. Nesta magnitude, proveniente de um evento extremo pluvial, talvez seja com registros de imagem, com registros de vídeo, o primeiro a gente vivenciar assim no Brasil. É proveniente, então, de uma condição muito específica que tem sido estudado pelos colegas como eventos extremos. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, já são 397 municípios atingidos pelas enchentes provocadas pelas chuvas. E a situação pode ficar ainda mais grave a partir de hoje, devido a consequências de um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina. O fenômeno não passa pela região sul brasileira, mas deve ser responsável pela chegada de uma frente fria com mais chuva, queda na temperatura e ventos de até 100 km por hora. Com a chegada do frio, o pedido é por mais donativos, especialmente agasalhos. Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas tenham sido afetadas. 207.800 estejam fora de casa e mais de 130 desaparecidos. 95 pessoas morreram. Nós não iremos controlar o clima. Isso é fato. Já foi tentado no passado, tecnologia para fazer chuva seca, nós não controlaremos o clima. O que a gente tem que entender? O processo de ocupação ou da produção do espaço, como a gente chama, ele tem que se atentar que eventos extremos acontecem e esses eventos extremos, de alguma maneira, devem estar previsto na política, na legislação, na ocupação, na construção de cidades. Eu acho que esse é um elemento central. Cada vez mais a gente vai ter que lidar com o evento extremo. E agora vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. A informalidade é um grande problema para a economia, mas está aí e, pelo jeito, vai demorar muito para diminuir. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, esta é uma realidade enfrentada por 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. O número representa 60% dos adultos que têm vínculos com as empresas. No Brasil, a porcentagem é até menor, de 40% dos adultos, mas continua sendo um grande obstáculo no crescimento do PIB. E é fácil explicar por quê. Quem trabalha por conta própria emprega menos pessoas e gera uma quantidade modesta, para não dizer nenhuma, de impostos. E a produtividade, que é a capacidade de produzir mais com menos esforço, fica lá para trás. Por isso, é bom prestar atenção na declaração de professores da Fundação Dom Cabral, especializada em gestão de negócios, dadas na semana passada, durante uma palestra organizada pelo jornal Valor Econômico. Existe um roteiro para mudar essa história. É a educação técnica. Nem é preciso fazer o máximo esforço para tirar um diploma de faculdade.
Para aumentar a produtividade, basta entender o mecanismo do seu próprio negócio e aprender a ser líder. Aí eu vou pegar um dado da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que no ano passado a produtividade do setor agropecuário aumentou 21%, enquanto do setor de serviços, que é quem mais emprega, apenas 0,1%. Parece que alguém sabe como produzir e muitos outros ficam esperando o bonde passar. O chato é que não existem mais bondes em circulação. Estudantes acampam na Universidade de São Paulo em ato contra ataques promovidos por Israel na faixa de Gaza. Eles protestam pelo fim da guerra na Palestina. São cerca de 40 estudantes em 20 barracas montadas no vão dos cursos de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O grupo é liderado pelo Comitê de Estudantes em solidariedade ao povo palestino. Os manifestantes pedem o cessar-fogo da faixa de Gaza e protestam também para que a universidade rompa qualquer relação com entidades acadêmicas israelenses. Segundo o grupo, essas instituições realizam estudos com objetivos militares. No acampamento há bandeiras da Palestina e faixas em defesa do povo árabe. O ato é inspirado nos acampamentos que vêm sendo organizados em universidades americanas, com a mesma motivação. Na semana passada, a polícia precisou entrar no campus da Universidade de Colômbia, em Nova York, para expulsar estudantes que ocupavam um edifício da instituição. Antes desse episódio, protestos entre grupos pró-Palestina e pró-Israel na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, terminaram em brigas. E a polícia também precisou intervir. Outros atos aconteceram no City College, em Nova York, Universidade da Carolina do Norte e na Universidade Brown. Na USP, segundo os organizadores, o acampamento ficaria montado até esta quinta-feira, quando estava marcada uma reunião com a congregação da faculdade. Só que esse encontro foi desmarcado e agora não há previsão de até quando esses estudantes permanecerão por lá. Até o momento, a Universidade de São Paulo não se manifestou sobre o ato. A AstraZeneca anunciou o encerramento da produção e da distribuição da vacina contra a Covid-19 devido ao desenvolvimento de outros imunizantes contra a doença e a redução da procura. Segundo a farmacêutica, mais de 3 bilhões de doses do imunizante foram fornecidos no mundo e que mais de 6,5 milhões de vidas tenham sido salvas apenas no primeiro ano da aplicação da vacina. No Brasil, a primeira dose do imunizante da AstraZeneca foi aplicada no país em fevereiro de 2022. A União Europeia, direcionada pela igualdade de gênero, aprovou uma lei para combater a violência contra a mulher. Todos os 27 Estados-membros terão até 3 anos para implementá-la. A União Europeia é um dos líderes mundiais na luta pela igualdade entre homens e mulheres, que é um dos valores que direciona todas as ações da instituição. Com base nesse foco, as 27 nações do grupo aprovaram nesta semana a primeira lei voltada para o combate à violência contra mulheres a ser adotada em todos os Estados-membros. O objetivo é punir a agressão de gênero, mutilações genitais femininas, casamentos forçados e atos de violência através da internet, como assédio online e compartilhamento não consensual de conteúdo íntimo. A lei torna mais fácil para as vítimas denunciarem os crimes, que poderão gerar penas de até 5 anos de prisão, sendo que as punições para crimes contra crianças, esposas, ex-esposas, políticos, jornalistas e ativistas dos direitos humanos podem ser ainda maiores. As novas regras foram aprovadas em abril pelo Parlamento Europeu e a adoção oficial pelos Estados-membros nesta semana foi a etapa final para transformar a proposta em lei. A partir de agora, os integrantes da União Europeia terão prazo de 3 anos para transformarem a nova regulamentação em lei nacional. Para alguns membros, as medidas ainda não são suficientes, mas são consideradas como um bom começo. E eu fico por aqui, volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia.